a gente chegou atrasado para um treino da seleção brasileira no ginásio do basquete, que era em Badalona, um pouquinho fora de Barcelona. E aí, mas eu vejo as portas se fechando e antes da gente chegar lá longe, tinha um monte de sirene. Aí eu falei pro cinegrafista, eu acho que quem está chegando é o Dream Team, é o time dos Estados Unidos, que é aquele grande time de basquete do Michael Jordan, Magic Johnson, né, o Larry Bird, quando todo mundo juntou, sabe, o maior time da história de basquete para jogar numa seleção numa Olimpíada. E aí eu falei pro Daniel, o cinegrafista Daniel Andrade, pessoa maravilhosa. E eu falei, olha, eu vou falar em inglês com você, porque eu acho que isso aqui deve ser uma exclusividade dos americanos, eles não vão querer gente fora. E aí a gente começou a fingir que nós éramos americanos. Que sacada, então, mané. aí entra aqueles caras ali, o Michael Jordan, Magic Johnson, pela quadra, e só a gente gravando. Não tinha ninguém, nem os americanos não estavam gravando naquela hora. Eles iam fazer um teste de câmeras depois, mas era o pessoal da transmissão, não era nem jornalistas. Então a gente fez o primeiro treino da seleção americana em Barcelona, naquele negócio, aquela chegada, eu entrevistei o Magic Johnson, entrevistei o Karl Malone, entrevistei o Michael Jordan, falou um pouquinho, e tal, mas eu me lembro até de começar quando eu comecei a matéria, assim, o Magic Johnson sentando na quadra, foi o primeiro, ele jogou a bola e errou. Aí eu comecei a matéria assim, eles não são tão bons assim. Assim, brincando, cara. Porque... E depois, até quando eles jogaram com o Brasil, eu fiz uma matéria com o Bial, com o Pedro Bial. Ele, como o cara que representava assim, a beleza do basquete, que ele adora basquete, jogou basquete. Sim. E eu, pelo lado do brasileiro, assim, contando de como a existência daquele Dream Team naquela Olimpíada surgiu da derrota dos americanos no Pan-Americano de 87 para o Brasil. Né? Eles perderam em casa, em Indianápolis. Depois, em 88, em Seul, eles perderam para os russos. Eu estava lá, eu fiz esse jogo. Depois, em 90, no Mundial na Argentina, eu cobri também. Quando eles perderam de novo, eles estavam já pé da vida de que, pô, vamos parar com esse negócio de ficar perdendo. Aí eles mandam profissionais. Porque até então eles eles não levavam seleções profissionais, eram jogadores de college, né? De universidade. Isso aconteceu de novo em 2024. Sim. Eles levaram de novo o Magic. Não, mas eles estão levando profissional sempre agora, sempre. Entendi. Desde ali eles passaram a levar... porque a verdade é que as pessoas pensam que foi a NBA que quis jogar, botar como uma maneira de vender a NBA para o mundo todo, que tinha uma certa lógica mercadológica, mas não é verdade. O Congresso da FIBA, né, da FIFA do basquete, que decidiu que ia abrir o basquete para o profissional, teve 2 votos contra, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos não queria mandar seus profissionais porque os times da NBA não tinham o menor interesse em perder férias dos seus grandes jogadores para jogar não sei o quê. Podendo se machucar. Eles não queriam se machucar. Não estavam nessa. Na época eles até não enxergaram, porque hoje você vê uma NBA, tem 50 nacionalidades de jogadores. Sim. Mas na época não era verdade. Tanto que o Oscar até foi convidado, mas ele não quis, etc. Tinha coisas que não poderia jogar para a seleção mais brasileira, porque ele não poderia justamente disputar Olimpíadas. Então o Oscar não quis. Então, naquela época, 92, o número de estrangeiros jogando na NBA era muito, muito, muito menor do que é hoje. Então, mas depois virou uma coisa que ficou para sempre. Quer dizer, mas é claro que o basquete do mundo todo, por jogar também na NBA, subiu muito o nível. Tanto que você vê, a Argentina foi medalha de ouro. Quer dizer, os americanos não têm mais essa hegemonia completa. Eles perderam aqui, ali para a Espanha também já perderam. Quer dizer, então, mas é claro que o melhor time deles é meio imbatível. E o que você acha deles considerarem a NBA como se fosse o campeonato do mundo, assim, né? Quando alguém ganha a NBA, é campeão do mundo. Isso é uma arrogância soberba, bem americana, que a gente conhece. Vale pro beisebol, por exemplo, né? Que a gente fala muito do basquete, porque o beisebol pra gente não é nada. Mas você pega Cuba, por exemplo, que o beisebol é fortíssimo. Os americanos tomam pau de Cuba em campeonatos mundiais direto em beisebol, entendeu? Sim. E claro que os grandes jogadores de Cuba era mais difícil no passado, hoje não é tão mais difícil, mas eles vão jogar nos Estados Unidos. Mas eles chamam também de World Series, né? O campeonato deles lá, enfim. Mas é aquela coisa americana normal, né? A verdade é que é engraçado um pouquinho, né? Porque o esporte americano tem uma cultura diferente de uma cultura mundial, né? São jogos que param muito por causa de televisão e por isso dá tanto dinheiro. Tem muito mais pedidos de tempo, é muito mais quebradas. Comercial, né? Muito mais comercializado, a questão do marketing. Então, o futebol, eu gosto muito, por exemplo, de futebol americano. Eu acho um jogo muito inteligente, muito diferente.
Mas é um jogo que para demais. É chato muito você assistir nessa hora. Mas também, se você vai num jogo desse, eles param pra comer o tempo todo. Americano Hot dog, tem hot dog é aberto. nacho, é cerveja. Eles saem o tempo todo. É até angustiante. Eu me lembro na final da Copa de 94, Olha né? só. Do Tetra. Eu estava ao vivo no helicóptero, etc e tal. Então, quando eu consigo entrar no estádio, o jogo já tinha começado. E aí eu entrei por um lado e meu lugar era lá do outro lado. Eu falei, não vou andar até lá, não. Aí eu vi uma família de brasileiros, não sei o quê. Aperta aí, deixa eu sentar aqui junto. E tinha uns americanos pra lá, né? E os caras toda hora se levantavam pra comprar coisa pra comer. Eu falei, meu Deus do céu, os caras não sossegam. Numa final? Numa final, mas claro, 94, a cultura do que eles chamam de soccer, né? Era muito menor, né? Tinha tido o Pelé ali nos anos 70, depois ali nos anos 90 eles tentaram de novo. Hoje, a realidade do nosso futebol nos Estados Unidos é muito mais sólida, né? Até porque o Messi está lá, etc. Mas eu acho que é um projeto que já vingou em bases menos loucas do que foi no passado, de que levaram grandes jogadores já meio coroas, né? Mas não pensaram nos jovens, né? E hoje não. Você vê os times lá tem mais um equilíbrio maior entre as estrelas já cadentes, digamos assim, e os jovens. Né? Então Tem você pega bastante esse Gabriel Peck, que era do Vasco. Sim. O Thales Magno que voltou pro Corinthians. Sim. O Gabriel Peck foi campeão da Los Angeles Galaxy agora. Era o grande jogador, a grande revelação do campeonato. Jogando fino da bola. Jogando bem, quer dizer, então mudou. Eu acho que para essa próxima Copa agora, estamos falando de 2026, estamos pertinho praticamente, a gente vai ver uma Copa do Mundo com um interesse maior do americano. Até um parênteses que é engraçado, na época da Copa de 94, eu cheguei antes, que eu ia ser correspondente em Nova York, acabou que eu fui para Londres, então eu fiquei meses em Nova York e viajando pelos Estados Unidos fazendo matérias sobre essa coisa do futebol, né, porque ia ter a Copa. E aí, isso era o auge, gente, do Maradona. O Maradona tinha ganho em 86, né, melhor jogador da Copa, 90 chegou na final, Copa seguinte, 94, Maradona ia jogar de novo. Então eu era uma garotada ali em Nova York, eu entrevistei eles, eu perguntei, o que vocês acham do Maradona? Aí a garota lá respondeu, eu falei, eu gosto muito das músicas dela, excelentes, muito boas. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não, Maradona. Aí a outra falou, não, mas essa coisa do sexo, ela fala muito de sexo o tempo todo, eu já não acho legal. Aí eu falei, mas gente, não é Madonna, é Maradona. Aí um cara pergunta, mas who is she? Quem é ela? Eu falei, não é ela, é ele, not a she, it's a he. Aí ele, what? Aí eu comecei a rir. Tal é ignorância, quer dizer, imagina hoje você chegar e perguntar quem é o Messi, e o cara não fala, Messi, quem é Messi? Não sei quem é o Messi, entendeu? Mas isso era a realidade da galera, digamos assim. Entendi. Do jovem americano naquela época. Eu diria que para a próxima Copa você já vai ter uma garotada bem mais sabendo quem é o Vini Júnior, sabendo quem é o Mbappé, enfim.